Olá, meu nome é Eduardo Ambrosio. Meu nome é Gesiele. Eu sou Germson Pereira. Meu nome é Eduarda, eu sou acadêmica do curso de Direito. Atualmente estou cursando o segundo período da sala N01 na Faculdade Evangélica de Rubiataba. Bom, vou falar sobre o conceito do habeas data. O habeas data é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 72, destinado a assegurar que o cidadão tenha acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse do Estado brasileiro ou de entidades privadas que tenham informações de caráter público, a fim de protegê-lo, por exemplo, do uso abusivo dessas informações adquiridas de forma fraudulenta e ilícita. Ou seja, é o direito de saber o que o governo sabe ou afirma saber sobre você. Ele também pode ser acionado para corrigir dados pessoais que estejam inexatos. O habeas data surgiu no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1988 e ele foi inspirado pelas legislações de Portugal, Espanha e os Estados Unidos, que nos anos de 1970 incluiu o direito dos cidadãos acessarem seus dados pessoais em bancos de entidades governamentais. Segundo Arnoldo Walsh e Rodrigo Fonseca, a inclusão do habeas data na Constituição foi motivada por um fator político, que foi o Sistema Nacional de Informações, o SNI, banco de dados mantido pelo regime militar de 1964 a 1985 e reunia diversas informações dos cidadãos brasileiros, e assim o remédio facilitou o acesso aos dados do SNI. Em que condições uma pessoa pode pedir um habeas data? São legitimados ativos a impetrar o pedido do habeas data todas as pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, que tenham interesse em saber sobre seus dados pessoais, sejam eles em bancos de dados públicos ou até mesmo em entidades privadas. Explicar como é que funciona o habeas data. Se houver o caso de você chegar em algum órgão público e pedir seus dados pessoais e esse órgão público se recusar a te dar os dados, a te passar os dados, você deve fazer uma petição inicial. Quando você fazer essa petição inicial, ela deve atender os requisitos mínimos presentes no artigo 319 do Código de Processo Civil. Após fazer isso, você deve inserir algumas provas também e levar em 2 vias até o tribunal. Quando você fazer isso, o tribunal vai pedir uma explicação e um esclarecimento, vai pedir para o órgão coator prestar contas sobre dar alguns esclarecimentos, porque ele não te deu, Após isso, ele vai ter o Ministério Público, ele deve se manifestar em até 5 dias. E após isso, o juiz terá outros 5 dias para proferir a sentença. E se o pedido de habeas data ele for aceito, o juiz marcará uma data para que o órgão coator disponibilize os dados. Bem, após o que foi dito aí pelos meus colegas, eu vou fazer aqui um pequeno resumo sobre esse assunto aí de habeas data. No artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal, nos mostra que o habeas data é cabível em 2 hipóteses distintas. Mas não existe só essas 2 hipóteses, tem outra cabimento de habeas data também, mas eu vou falar disso posteriormente. Diz o artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição, na linha A: conceder-se o habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Existem no nosso país alguns cadastros, bancos de dados, que são públicos ou privados, mas de natureza pública. Por exemplo, o Serasa, que são bancos de dados que são privados, mas que têm uma natureza pública, porque todos nós temos acesso. E toda vez que alguém quiser ter acesso a esses bancos de dados, sejam eles públicos ou de natureza pública, e esse acesso for negado, cabe justamente a impetração do habeas data. Essa é a primeira hipótese do cabimento do habeas data, que é para a pessoa, no caso, ter um acesso. A segunda hipótese de cabimento de habeas data
está na linha B, né, justamente do artigo 5º do inciso 72 da nossa Constituição. Para retificação de dados, quando não se prefira fazer o processo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Por exemplo, existe uma dívida no seu nome no Serasa, e essa dívida já foi paga, mas ela ainda está lá no banco de dados, portanto ela está equivocada, está errada, e ela tem que ser retificada, e essa retificação ela pode ser dada por meio da impetração de um habeas data. A Constituição Federal ela fala somente dessas duas hipóteses de habeas data, mas acontece que a lei do habeas data, que é de número 9.007/97, nos traz uma terceira hipótese de cabimento habeas data. Essa lei fala que, por exemplo, se existe uma dívida no seu nome e essa dívida está em discussão judicial, eu posso impetrar um habeas data para que no registro de dados, onde está essa dívida, conste que essa dívida está sob júdice, no caso ainda está no meio judiciário, discussão judiciária. Portanto, são 3 hipóteses para o cabimento do habeas data, 2 na Constituição e 1 na lei do habeas data. Então, no caso, para se ter acesso aos bancos de dados, para se retificar os dados nesses bancos e para que se complemente nesses bancos de dados. Na questão de legitimidade, do habeas data, deve ter muita atenção, porque somente o interessado, ou no caso o advogado dessa pessoa que representa ela, que pode impetrar o habeas data, ninguém mais, a não ser quando é para uma tutela de honra, de intimidade de alguém que já faleceu. O habeas data tem algumas peculiaridades, diferentemente do habeas corpus, para se impetrar um habeas data é necessário que você seja representado por um advogado. E em comum com o habeas corpus é que o habeas data é totalmente gratuito, totalmente grátis. E mais uma coisa importante, para que seja impetrado em um habeas data, para que a ação seja recebida pelo juiz, para que tenha uma apreciação do Poder Judiciário, é necessário que se tenha uma negativa administrativa. Ou seja, seu acesso a esses dados tem que ter sido negado ou não respondido pela administração pública ou pela privada de natureza pública. Por hoje é só. Abraço.